Paz, meu amado, minha amada, quero aqui compartilhar contigo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está em Romanos, capítulo 9, do versículo 6 ao 9. A epígrafe diz assim: a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com meus irmãos? Ele colocou para compartilhar com meus irmãos o seguinte: que a graça é real, absolutamente livre da nossa vontade de indução ou de persuasão. A graça Deus concedeu a todos nós pela sua vontade, não pelo nosso andar, pelo nosso querer ou pelo nosso correr. Muita gente pode até pensar que porque levanta a mão e diz Senhor, Senhor, é considerado filho de Deus. Porque muitos agem segundo a sua vontade, agem segundo os seus pensamentos e tomam decisões equivocadas, como é no caso citado aqui nas entrelinhas, quando menciona que nem todos os que são filhos de Abraão são considerados filhos da promessa ou da descendência. Porque naquele momento de deslize que ele se envolveu com Agar, uma atitude que ele tomou, induzido por Sara, sua companheira, não desmerecendo ao filho, mas sim que não era o da promessa, que ele tinha que esperar, e ele não esperou. Então, a promessa, os filhos de Deus são os filhos da promessa. Qual é a promessa? Eis que virei e Sara terá um filho, ou seja, é filho de Sara. Mas nós, seres humanos, tomamos decisão equivocada e achamos que as nossas decisões vão influenciar ou ser ou não ser um filho de Deus. Quem pode, quem não pode ser chamado como filho de Deus. E achamos às vezes que essa confusão de nossas mentes tem o aval do nosso Senhor, e não tem. Muitas vezes, muita gente é chamada, e às vezes no seu momento de loucura, de elucubração, ele resolve dizer que o que ele está falando é a vontade de Deus, e às vezes não é coisa da sua cabeça, que ele pegou daqui, pegou dali, ouviu de um pregador aqui, de um pregador ali, e sai replicando. E quer com isso dizer que porque ele está ali naquela posição, é Deus falando, e nem sempre é. Às vezes sim, é verdade, mas nem sempre é. Dentro de mim, dentro de você, tem o Espírito Santo que vai testificar por essa palavra. Se acontecer, é filho de Deus mesmo. Agora, se não acontecer, não é porque eu ou você deixamos de pegar ou largamos, mas sim porque aquela palavra não era uma palavra direcionada para você, e muito menos direcionada por Deus, muitas das vezes. E alguns irmãos forçam, são incisivos em dizer: irmão, você não pega, Deus falando e você não pega, quer na marra induzir o povo a criar um clímax de êxtase, de euforia, onde não é verdade, não é Deus. O Espírito Santo que testifica dentro de mim, dentro de você, é que vai corroborar se aquilo que está dizendo é de Deus ou se não é. E às vezes muitos, tomados pelo engano, pela arrogância, pela prepotência, acham que estão no controle e na direção das palavras do nosso Deus, e não estão. É o que está dizendo aqui. Nem todos de Israel são israelitas. Nem todo mundo que está ali levantando a mão, nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. O filho da promessa era com Sara, e não
com H e fazer o quê? Mas muito se pensou, o próprio Abraão, muito se pensou que era esse. Tanto é que ele estava eufórico com o menino e tal, mas depois logo vem o puxão de orelha. E aí cai na real. Só que esse logo, às vezes a gente pensa que vai ser de imediato. Não. Demora. Passa tempo. E você que está esperando, às vezes você fala, por que, Senhor? O que está acontecendo? Mas é porque tudo tem um momento certo. E às vezes o próprio homem, por tomar essas decisões precipitadas, ele faz com que a promessa seja retardada. Ora, o Senhor falou para Abraão sair da sua casa, da sua parentela, e ir para a terra que ele indicaria, mas não mandou ele levar Ló. E ele foi e levou Ló. Então, enquanto Ló não se afastou, o Senhor não voltou a falar com ele. Então, assim, são pensamentos que às vezes nós tomamos e achamos que é Deus falando, e não é, não foram decisões nossas e equivocadas. E com isso, nessa percepção louca, nós saímos dizendo que é Deus falando e saímos querendo que as pessoas se submetam a essas palavras, e são palavras de engano. Mas o Deus nosso maravilhoso, que dá as suas escrituras aqui como guia de regra, como guia de nossos atos e ações, conforta nosso coração e nos ajuda a fazer entender quando é Deus falando, quando é. É claro, você tem que buscar discernimento espiritual, tem que buscar entendimento na palavra, tem que ler as escrituras, tem que fazer miseravelmente a sua parte. Porque se já fez parte da promessa, então vamos caminhar em direção a ela. Foi o que Abraão fez. Ele tomou decisões equivocadas? Tomou. Mas ele saiu da parentela. Então, você miseravelmente tem que buscar de alguma forma, mas não quer dizer que você está tomando a decisão certa. Você tem que procurar estar centrado na vontade do nosso Deus, para que essa vontade seja real e absoluta a dele, seja alinhada com as suas promessas, com a sua vontade. Se não foi isso que ele falou, não adianta querer dar um jeitinho. Se não foi ele que mandou você escolher A ou B para te assessorar, não tente colocar como ele fez com Ló. Não tente. Aguarda. Está difícil, está todo mundo. Aguarda, não faz igual Saul, que quando viu o povo se debandando, ficou preocupado, e essa sua preocupação o levou a sacrificar, e indo totalmente contra a vontade do nosso Deus. Aguarda, espera, não fica esbaforido, afoito, afobado. O Senhor está no controle, e quando Ele está no controle, Ele faz cumprir a sua promessa, a sua vontade, a não ser que não seja a promessa dEle, a vontade dEle. Não é porque às vezes você está numa posição e tudo que vem na sua cabeça é Deus falando, que tudo que vem na sua cabeça, eu falei para Deus me dar uma palavra, eu falei para Deus me dizer, e às vezes não é. Às vezes não é contigo que Ele quer falar. Mas você tem que ter entendimento disso, você tem que saber, é Deus mesmo que te falou? É Deus mesmo que te chamou? Ele te colocou nesse lugar? Ou você está indo por vaidade? Você está indo, como diz mais à frente o texto, não é pelo seu querer ou pelo seu correr. É pela vontade soberana de Deus, é Ele que chama, é Ele que escolhe. É Ele que preparou, moldou alguém para fazer o que Ele quer. Não é eu e você que vamos determinar, eu é que vou fazer. Aí tu vai, faz igual lá no monte com Elias, grita, fala, e o fogo não desce, meu irmão. O fogo não desce, porque não é você. Agora, quando for você, basta, basta poucas palavras, e o sobrenatural acontece, e o fogo desce, e queima o holocausto. Mas tem que ser Deus falando dentro do seu coração de verdade, e não um achismo, um pensamento que outros te induziram ou disseram, você foi chamado para, você vai fazer, e às vezes não é Deus falando.
Nós não podemos ser meninos, temos que entender e acreditar quando é que é Deus falando comigo e contigo. Ele falou, não aconteceu, persevera. A coisa não mudou, persevera. Tudo parece difícil, persevera. As coisas estão dando errado, persevera. Mas uma coisa você pode ter certeza, que se foi Deus que falou contigo, vai acontecer. Em nome de Jesus, confia, vai acontecer. A minha oração nesse dia é que fica firme, meu amado, minha amada, persevera na presença do Senhor, que o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Se ele falou contigo, vai acontecer. Mas se não, não se deixe levar por qualquer palavra jogada ao vento de A ou de B ou de C, querendo te intimidar, dizer que você tem que receber, que você tem que fazer, se não foi. A não ser que o Senhor te diga, vai hoje lá, que hoje eu vou te dizer alguma coisa, vai lá que eu vou te falar algo. Não falou? Só segue teu caminho, só segue teu coração. Vai caminhando, que o Senhor está no controle. Só nunca negue. Só nunca negue o quê? Isso você tem que saber. O que está escrito aqui nas Escrituras. O que está escrito aqui é o que você tem que seguir. Aí sim, você seguindo o que está aqui, na hora certa tudo vai ser esclarecido. Minha oração nesse dia, meu amado, minha amada, é que vocês busquem com diligência a presença do nosso Deus, discernimento espiritual, e que o mal jamais venha te engodar, te enganar e fazer com que você se perca. Fica na paz, tenha um dia abençoado. Assim eu oro e declaro para tu, para tua casa, para tua família, uma quarta-feira abençoada, cheia da presença do nosso Deus, e que o nome dele venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Fica na paz. Esses são os sinceros votos da família Jesus Prazer.